Olá, olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária e que o nosso objetivo aqui é discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos de forma a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian, e juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, compõe a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Uma aula bem interessante, gosto bastante de falar sobre esse assunto, que é azotemia. Faz ou não faz fluidoterapia? Faz fluidoterapia, sem sombra de dúvida. Na imensa, na esmagadora maioria dos casos de azotemia, nós vamos recorrer ao recurso da fluidoterapia. Primeiro, né, pessoal, a gente tem que entender o que é azotemia. Azotemia é o acúmulo de compostos nitrogenados não proteicos na circulação, ureia e creatinina. Ou seja, azotemia é caracterizada pelo aumento de ureia e creatinina. Bacana, mas a azotemia ela é causada por quê? Eu aprendi inicialmente que ureia e creatinina alta era insuficiência renal. Nada pode estar mais errado do que isso. Não vou dizer que está totalmente errado, porque é evidente que pacientes insuficientes renais ficam azotêmicos. Mas a azotemia está longe de ser um sinônimo de insuficiência renal. A azotemia tem várias causas e a gente precisa saber quais são elas, justamente para não dar um diagnóstico errôneo de insuficiência renal. Pelo contrário, poder fazer um plano diagnóstico, um plano propedêutico, tá, apropriado, para aí sim instituir uma terapêutica que seja mais conveniente, que seja mais correta, mais assertiva para esse paciente. Toda vez que você atender um paciente, fizer um exame laboratorial e se deparar com um quadro de azotemia, ureia e creatinina estão altas, principalmente a creatinina, tá, pessoal? Ureia sofre muita variação. Ureia sofre variação da dieta, sofre variação se tiver sangramento digestivo, ela altera mais no paciente desidratado do que a creatinina. Altera a creatina também no desidratado, a gente vai ver agora, mas a ureia altera mais. Assim, a creatinina normalmente é o foco de interpretação. Então, toda vez que eu me deparar com uma azotemia, eu vou pensar se essa azotemia é de origem pré-renal, se ela é de origem renal, ou se ela é de origem pós-renal. Então, são 3 fatores que podem levar a um quadro de azotemia. E dentro de cada um deles, a gente vai ver essa questão da fluidoterapia. Isso é muito importante. No primeiro caso, na azotemia pré-renal, a fluidoterapia não é importante. Ela é fundamental. Na azotemia pré-renal, o rim está saudável, tá? Ele está bem, ele não tem problemas, ele está funcionando normalmente. Mas o que está acontecendo? Então, a perfusão, guarda essa palavra, perfusão glomerular está prejudicada. Ora, se você não perfunde o rim, você não tem uma taxa de filtração glomerular apropriada, consequentemente, você tem acúmulo de substâncias que deveriam estar sendo eliminadas pelo rim. Deveriam passar pelo glomérulo, deveriam sair na urina. Exemplo dessas substâncias: ureia, creatinina, fósforo também acontece isso. Então, todos eles aumentam se você não tem uma perfusão renal apropriada. Algumas literaturas, inclusive a literatura médica, usam o termo insuficiência renal pré-renal. Eu não gosto dessa terminologia. Eu prefiro falar em azotemia mesmo, uma vez que você tem um rim funcional. É lógico que se você tiver uma perfusão inapropriada, contínua, sustentada, com o tempo as células renais vão morrer, néfrons vão morrer e vai se desenvolver uma insuficiência renal aguda. Mas, do contrário, se a gente intervir a tempo, você tem um rim funcional, vai filtrar, tudo vai dar certo. Existem 3 motivos para haver uma perfusão renal inapropriada. Primeiro e mais comum de todos, o processo de desidratação. Segundo, você pode ter um paciente hipovolêmico, que ele tem uma perda de volume, por exemplo, uma hemorragia, que pode ser externa, pode ser intracavitária, como no hemoabdômen, por exemplo, e ele ter uma contração de volume intravascular, estar hipovolêmico, com pouco volume, e, portanto, ele também perfunde mal o seu rim. E, por fim, você pode ter um quadro de hipotensão, pressão arterial baixa, né, por exemplo, um quadro de choque distributivo, vamos pensar assim.
Você tem aí vasodilatação, você acaba tendo uma distribuição inapropriada e perfusão inapropriada. E aí você tem também um quadro de azotemia pré-renal que, com o tempo, pode caminhar por uma insuficiência renal. Uma vez que o rim não perfundido, você tem morte celular. Tá? Mas vamos pensar só nesse quadro pré-renal. Professor, podem coexistir as situações? Sem dúvida. O paciente hipovolêmico, ele fica hipotenso. O paciente pode estar desidratado e hipovolêmico. Então, essas condições, sim, elas podem coexistir. O que você tem que ter em mente é que elas levem a uma perfusão renal inapropriada. Isso leva ao aumento de ureia, leva ao aumento de creatinina. E aí que entra o papel da fluidoterapia. Você tem que fazer o quê? Corrigir o fator pré-renal. Ou seja, corrigir a desidratação, corrigir a hipovolemia e corrigir a hipotensão, se ela existir. Corrigindo o fator pré-renal, repetiu ureia e creatinina, normalizou, então você tinha um quadro de azotemia pré-renal. Com quanto tempo, em geral, que a gente repete a ureia e creatinina depois de corrigir um fator pré-renal? Em geral, entre 24 a 48 horas depois, eu gosto de repetir ureia e creatinina. E aí uma queda muito intensa ou mesmo a normalização indica para você que havia uma azotemia pré-renal ou um componente pré-renal. Porque o animal ele pode ter insuficiência renal e estar desidratado. E aí você faz a hidratação desse paciente, você faz a fluidoterapia e a creatina cai, mas não normaliza. Por quê? Porque parte dessa azotemia pré-renal e parte dessa azotemia renal. Então, quer ver? Vamos supor um animal com insuficiência renal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que esteja com 8 de creatinina. E aí você faz fluidoterapia nele e a creatina cai para 4. Ele já está hidratado, a pressão está normal, a volemia está normal. Significa que dessa creatina de 8, 4 era componente pré-renal. O restante é componente renal. E aí é o que a gente vai falar daqui a pouco da azotemia de origem renal. Pré-renal clássico é a doença de Addison, né? Ou hipoadrenocorticismo. O hipoadrenocorticismo ou insuficiência adrenal cortical é caracterizada por uma diminuição da produção de cortisol e de mineralocorticoides. Por uma série de motivos, tá? O paciente vomita, o paciente não ingere, o paciente tem uma resposta inapropriada a catecolaminas, ele perde líquido pela urina. Junta tudo isso, esse paciente é hipotenso, esse paciente é desidratado. E aí ele faz azotemia. E quando você corrige essa azotemia com fluidoterapia, você tem uma normalização dos teores séricos de ureia e creatinina. Então, é um exemplo de azotemia pré-renal. No caso da doença de Addison, vem acompanhado de hipercalemia. Então, não é adequado, né, não é o mais apropriado que você utilize o Ringer com lactato. A priorização é o cloreto de sódio, a solução fisiológica. E aí você vai adequar, mas na maioria dos casos você vai poder usar o Ringer ou a solução fisiológica com relativa tranquilidade para a correção destes fatores pré-renais. Existe uma outra manha, tá? É bom que se diga, para tentar verificar se uma azotemia é pré-renal ou se uma azotemia é renal. Você pode avaliar a densidade urinária. A densidade urinária no paciente que está com uma azotemia pré-renal, vocês acham que ela vai estar como? Pensa bem, ó. O paciente está desidratado, ou hipovolêmico, ou hipotenso, não está perfundindo o rim direito. Você acha que o organismo vai jogar a água para fora e a densidade urinária, então, vai estar baixa, isostenúrica ou hipostenúrica, ou você acha que ele vai segurar líquido e a densidade urinária vai estar hiperestenúrica? Se você falou que a densidade vai estar hiperestenúrica, bacana, é exatamente isso. Exceto na doença de Addison, que infelizmente o animal geralmente não consegue concentrar a urina por mecanismos complexos que aqui a gente não vai abordar agora. Então, se é pré-renal, eu espero, em todas as outras causas, que a densidade urinária esteja hiperestenúrica. Então, essa é a azotemia pré-renal. Nós entendemos que nós fazemos a fluidoterapia com solução cristalóide para corrigir esses fatores pré-renais. Lembrando que um animal que não tenha impedimento, ou seja, ele não tem cardiopatia, ele não é oligoanúrico, ele tem que ser hidratado em 4 a 6 horas. Então, ele está hipotenso, está hipovolêmico, etc. Em 4 a 6 horas, isso tem que estar corrigido. Bacana, com algumas pequenas exceções.
A azotemia pós-renal, acho que é a mais tranquila de todas de entender, né? Você está com o encanamento obstruído, ou seja, o animal não consegue liberar a urina. E quando que isso acontece? A causa mais comum de azotemia pós-renal é a obstrução uretral, principalmente por cálculo. Muito menos eventual por outros motivos. No gato, né, por plug uretral, é a causa mais comum. Urólito, muito comum no cão. Eventualmente a gente se depara aí com um tumor de uretra, né? Ou então um coágulo muito extenso que pode causar obstrução, mas não é tão comum. Mas não é a única. Se você tem uma ruptura do trato urinário, seja uma ruptura vesical, que é disparado a mais comum, ou uma ruptura ureteral, ou uma ruptura da uretra prostática, por exemplo, você vai ter um extravasamento de urina para dentro da cavidade abdominal. Quando cai urina na cavidade abdominal, na urina tem ureia e creatinina. Como o peritônio vai funcionar como uma membrana de filtração, você vai ter, então, entre os capilares, os vasos abdominais e o líquido que está lá solto, uma troca. E aí a creatinina e a ureia que estão na urina em maior concentração vão passar para a circulação. Isso vai causar um aumento de ureia e creatinina na circulação. É o que chamamos de azotemia pós-renal. Vai ocorrer ou por ruptura do trato urinário ou por obstrução uretral. No caso da obstrução uretral, eu faço fluidoterapia, a gente tem aquela ideia, né, de que, olha só, a uretra está obstruída, eu estou com a bexiga lotada. O diagnóstico é clínico, né? É só palpar a bexiga ali, a bexiga gravemente estendida, animal com disúria, ou gotejando no máximo urina, e aí você faz o diagnóstico de obstrução uretral, num gato, o exemplo mais comum. Aí você fala assim, não, mas eu não posso fazer fluidoterapia porque ele está obstruído, né? Se eu fizer fluidoterapia, né, não tem como passar. Não, senhor. Esse gato está desidratado, está com perfusão inapropriada. A primeira coisa que você vai fazer é colocá-lo em fluidoterapia, sim. Tá? Ele precisa de fluido. Mas, ao mesmo tempo que você vai fazer a fluidoterapia, você já está tomando as medidas de desobstrução, sem problema nenhum. Tudo ao mesmo tempo agora. Pode ligar o soro torado nele, enquanto você já prepara para poder fazer a desobstrução. Ele vai precisar de muito fluido, porque depois da desobstrução ele vai ter uma diurese pós-obstrutiva. E aí ele vai ter muita perda hídrica pela urina. Então, sim, fluidoterapia também na azotemia pós-renal obstrutiva, desde que, evidentemente, você rapidamente tome as medidas necessárias para a desobstrução. E se eu não conseguir desobstruir, você faz uma cistocintese desobstrutiva, que pode, inclusive, ser feita como primeira conduta. Tá? Não tem problema. E aí você toma a medida correta, né, as providências para uma desobstrução cirúrgica. Né? Aí vai depender da etiologia de cada caso. Ou vai passar uma sonda, enfim, né, da maneira que for possível liberar esse trato urinário. Aí depende muito da etiologia, do caso e etc. E a renal? Ah, renal, essa aí é onde gera dúvida na fluidoterapia, né? Então, se a azotemia é renal, pessoal, eu tenho que descartar pré-renal, descartar pós-renal e chego à conclusão que ela é renal. Renal agudo ou renal crônica, hein? Aí é que às vezes o bicho pega. Pode ser assim, desafiador diferenciar um quadro agudo de crônico. Existe muita sobreposição. Existem algumas manhas que a gente ensina muito no nosso curso, aula completa sobre esse tipo de diferenciação. Entre eles, aí, sedimento urinário, cilindrúria, por exemplo, é mais característico de IRA, clínica de emagrecimento progressivo mais consistente com crônico, poliúria, polidipsia mais consistente com crônico, hipercalemia mais consistente com agudo, glicosúria mais consistente com agudo, né? Anemia mais consistente com crônico e assim por diante. A gente tem diversos contextos, né? Informações clínicas que levam ao conjunto da obra para a gente procurar determinar se é uma IRA ou se é uma IRC, agudo ou crônico, injúria renal aguda, insuficiência renal crônica. E às vezes, numa primeira abordagem, você não consegue definir, você precisa de um acompanhamento para tentar definir, porque às vezes é um paciente com IRA que vai se tornar renal crônico, porque perdeu muitos néfrons. Não é tão simples assim. E fluidoterapia? O renal agudo, ele pode ter recuperação completa da função renal ou ele pode se recuperar com perda de função renal. Você tem essas duas possibilidades. Ou ele pode morrer, né? Tem a terceira possibilidade. Tá? Então,
São 3 caminhos que ele pode tomar. Ou ele vira renal crônico, ou ele se recupera a completa função renal, ou ele se torna ele morre, né? Infelizmente não é o caminho que a gente quer, mas pode acontecer. Então, no renal agudo, fluidoterapia é a base do tratamento. Você tem que manter o rim perfundido. Esse paciente não pode ficar desidratado, porque a perfusão inapropriada do rim mata mais néfron. Então, você tem que manter a perfusão e fazer tratamento de suporte e torcer para que ele se recupere. Basicamente isso. Tá? É tratamento suportivo na insuficiência renal aguda. Então, a fluidoterapia é contínua, observando aí os eletrólitos, né? Tentando evitar hipernatremia, tratando a hipercalemia. Por exemplo, se deixar ele apenas em cloreto de sódio por muitos dias, ele vai ficar hipernatrêmico. E assim por diante. Tá? E pode haver recuperação completa? A ureia e creatina voltar ao normal? Pode. Tá? Se for uma injúria renal aguda em que você consiga uma recuperação, a membrana basal não for lesionada, você pode ter recuperação desse néfron. E o renal crônico, tá? Aí é que vem uma informação das mais importantes, tá? Renal crônico. Professor, eu boto ele no soro para baixar a ureia e creatinina. Tá, vamos lá, já conversei sobre isso aqui. Ureia e creatinina baixar. Se você baixou ureia e creatinina, é porque tinha componente pré-renal. Então, aquilo que eu conversei, tá 9 de creatinina, eu fiz fluido, baixou para 4, esses 5 pontos de creatinina que baixaram era componente pré-renal. Tá? Se ele já está hidratado, se ele já está normotenso, se ele já está normovolêmico, você pode deixar ele anos na fluidoterapia, que a creatinina não vai baixar. Por quê? Porque ele não tem néfron mais para filtrar. Não adianta. Quando eu me formei, olha que ideia errada, que ideia de jirico. A gente deixava o animal indefinidamente porque achava que fluidoterapia baixava a ureia e creatinina. Tem clínica que até hoje faz lavagem renal com furosemida. Aí você samba de vez, porque o animal desidrata, perfunde mal o rim, morre mais néfron. Então não adianta, pessoal. Renal crônico corrigiu a desidratação, não precisa deixar ele em fluidoterapia constante. Ah, mas se ele é poliúrico, tudo bem. Aí você faz uma fluidoterapia domiciliar ou em dias alternados no ambulatório para manter a hidratação dele e não para baixar a ureia e creatinina. No paciente renal crônico, isso não acontece. Se fosse assim, não existia hemodiálise, a pessoa ia para o soro, resolvia a insuficiência renal dela. E não é dessa forma que acontece. E é isso aí, olha só, vimos todos os tipos de azotemia e como que a fluidoterapia é utilizada em cada um deles. Vimos que são cristalóides, que auxiliam em basicamente todos os casos, mas existem algumas particularidades, algumas peculiaridades em cada um deles. Né? A gente viu que, por exemplo, na pós-renal por ruptura, você não pode ficar fazendo fluidoterapia indefinidamente, que só vai aumentar o abdômen cheio de fluido. Você tem que tomar uma providência para corrigir essa ruptura do trato urinário. Pessoal, muitíssimo obrigado. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.